Voltando a Jean-Paul Sartre e o ser e o nada. Ao mesmo tempo vai acabar a dualidade de ato e potência. Tudo está em ato. Por trás do ato não há nem potência, nem exis. Do grego exis, Sartre elimina o H e escreve exis, no sentido de estar passivo. Deixa eu ver aqui. Exis. Nem virtude. Recusamos a entender como gênio, por exemplo, no sentido em que se diz que Proust tinha gênio, ou era um gênio, uma potência singular e de produzir certas obras que não se esgotassem justamente na sua produção. O gênio de Proust não é nem a obra considerada isoladamente, nem o poder subjetivo de produzi-la, é a obra considerada como conjunto das manifestações da pessoa. Por isso, enfim, podemos designar igualmente e rejeitar o dualismo da aparência e da essência. A aparência não esconde a essência, mas a revela. É a essência. A essência de um existe já não é mais uma virtude embutida no seio desse existente. É a lei manifesta que preside a sucessão de suas aparições e a razão da série. Ao nominalismo de Poincaré, que definia uma realidade física, a corrente elétrica, por exemplo, como a soma das suas diversas manifestações, Duen opunha, com razão, sua própria teoria, segundo a qual o conceito e a unidade sintética dessas manifestações. Não há um duplo. Não há um duplo. E, sem dúvida, a fenomenologia é também um nominalismo, mas a essência como a razão da série é definitivamente apenas o liame das aparições, ou seja, ela é mesma uma aparição. Isso explica porque pode haver uma intuição da essência. A Wesenschaft de Husserl, por exemplo. Wesenschaft em alemão, a intuição da essência. Wesenschaft, a intuição da essência. Assim, o ser fenomênico se manifesta tanto sua essência quanto sua aparência, e não passa da série bem interligada dessas manifestações. Não há um duplo de novo, né? A manifestação do ser é a sua aparência, e a essência já está embutida na própria aparência. A existência e a essência são o mesmo. Conseguimos suprimir todos os dualismos ao reduzir o existente às suas manifestações? Parece que que os convertemos em novo dualismo, o do infinito e do finito. O existente, com efeito, não pode se reduzir a uma série finita de manifestações, porque cada uma delas é uma relação com o sujeito em perpétua mudança, mesmo que um objeto se revelasse através de uma só Abschaltung, do vocabulário alemão Abschaltung, literalmente isolamento. Abschaltung, isolamento. Designa em Husserl a percepção do objeto em determinada perspectiva ou perfil, não apenas no sentido configurativo. Somente o fato de tratar-se aqui de um sujeito implica a possibilidade de multiplicar os pontos de vista sobre Abschaltung e o bastante para multiplicar ao infinito a Abschaltung considerada. É o bastante para multiplicar ao infinito, tá? Além do que
Se a série de aparições fosse finita, o primeiras a aparecer não poderia reaparecer, e o que é absurdo. Ou então todos seriam dadas de uma só vez, mais absurdo ainda. Sabemos bem, com efeito, que nossa teoria do fenômeno substituiu a realidade da coisa pela objetividade do fenômeno e fundamentou tal objetividade em um recurso ao infinito. A realidade desta taça consiste em que ela está aí e não é o que eu sou. Traduziremos isso dizendo que a série de suas aparições está ligada por sua razão, que não depende do seu bel prazer, mas a aparição reduzida é a si mesma e sem recurso à série da qual faz parte. Não seria mais que uma plenitude infinita e subjetiva, a maneira como o sujeito é afetado. Se a fenomenologia há de se mostrar transcendente, é preciso que o próprio sujeito transcenda a aparição, uma série total da qual ela faz parte. É preciso que capte aparições rumos à série da qual que ela faz parte. É preciso que capte o vermelho através da sua impressão de vermelho. O vermelho, ou seja, a razão da série, a corrente elétrica através da eletrólise e etc. Mas se a transcendência do objeto se baseia na necessidade de que a aparição tem de sempre se fazer transcender, resulta que um objeto coloca, por princípio, como infinita a série de suas aparições. Assim, a aparição finita indica-se a si próprio em sua finitude, mas, ao mesmo tempo, para ser captada como aparição do que aparece, exige ser ultrapassada até o infinito, em nova oposição a do finito e infinito, ou melhor, do infinito no finito. Substitui o dualismo do ser e do aparecer. O que aparece, de fato, é somente um aspecto do objeto, e o objeto acha-se totalmente nesse aspecto e totalmente fora dele, totalmente dentro da medida em que se manifesta neste aspecto. Indica-se a si mesmo como estrutura da aparição. Ao mesmo tempo, razão da série. Totalmente fora, portanto, a série em si nunca aparecerá, nem pode aparecer. Assim, de novo, o fora se opõe ao dentro, e o ser que não aparece à aparição. Da mesma maneira, certa potência torna a habitar o fenômeno e lhe conferiu a própria transcendência que tem a potência de ser desenvolvida em uma série de aparições reais ou possíveis. O gênio de Proust, mesmo reduzido à sua obra produzidas, nem por isso se deixa de equivaler à infinitude de pontos de vista possíveis de adotar sobre esta obra, o que chamaremos de inesgotabilidade da obra proustiana, mas tal inesgotabilidade que implica uma transcendência e um recurso ao infinito não será um exis no mesmo exato em que o captamos no objeto. Por último, a essência a esta radicalidade apartada da aparência inicial que o manifesta, porque, por princípio, é a essência e o que pode ser manifestado por uma série de manifestações individuais. Ganhamos ou perdemos ao substituir, assim, uma diversidade de oposições por um dualismo único que os fundamenta? Logo veremos, por exemplo, a primeira consequência da teoria do fenômeno.
é que a aparência não remete ao ser, tal como o fenômeno kantiano ao número, já que nada tem por trás e só indica a si mesmo. A série total da aparição, a aparição não pode ser sustentada por outra ser além do seu, nem poderia ser a tênue película de nada que separa o ser subjetivo do ser absoluto. Se a essência da aparência é um aparecer que não se opõe a nenhum ser, eis aqui um verdadeiro problema, o do ser desse aparecer. Problema esse que vai nos ocupar aqui, ponto de partida de nossa investigação sobre o ser e o nada. Fim da ideia de fenômeno. Fim da ideia de fenômeno. Agora a gente vai ver o fenômeno de ser e o ser do fenômeno. Produtor de cebola Leandro, em Ituporanga. Patrocinador Supermercado Cebos, Master Valley, em Ituporanga. Patrocinador Jornal Alto Vale Online.